Alô, galerinha do canal Bionline, eu sou o professor Marcos André. Tem dúvida sobre a composição da célula e os tipos celulares? Então se liga na aula de hoje que nós vamos fazer a introdução à citologia. Alô, galerinha, tudo bem? Então, a citologia é uma área do conhecimento científico fundamental para a compreensão basicamente de toda a biologia. Tudo que a gente faz referência à biologia acaba caindo no conceito da citologia. Mas o que é citologia? Se você for trabalhar a origem da palavra, citologia seria o estudo da célula. Esse é o objeto de estudo da citologia, a célula. Mas acompanhe meu raciocínio. Durante as aulas do Bionline, a gente se preocupa de uma forma bem pedagógica, vamos assim dizer, a apresentar o objetivo da nossa aula de hoje. No final da videoaula de hoje, pessoal, eu quero que você consiga identificar e diferenciar os tipos de células, reconhecer os principais componentes celulares e compreender a importância da célula como unidade básica dos seres vivos. É isso que eu quero que no final da aula você consiga fazer. Então, perceba que a gente vai trabalhar o conceito da citologia de tal maneira que a gente consiga desenvolver todos esses três objetivos: identificar e diferenciar os tipos de células, reconhecer os principais componentes celulares e compreender a importância da célula como unidade básica de todo e qualquer tipo de ser vivo. Então, galerinha, a compreensão da citologia e a introdução da citologia envolve um conceito fundamental, que é você compreender o que diz a teoria celular. A teoria celular, ela defende a ideia de que todos os seres vivos são formados por célula e que toda célula surge a partir de outra pré-existente. Mas o início da teoria celular envolve um pesquisador chamado de Robert Hooke. O Robert Hooke foi aquele cara que, observando a cortiça ao microscópio, introduziu a palavra célula no contexto biológico. Célula significa dizer uma miniatura de um compartimento miniaturizado. E aí ele disse que a cortiça era formada por esses compartimentos e a partir daí apresentou o termo célula, introduziu o termo célula no conceito biológico. A partir do Hooke, por exemplo, Leeuwenhoek foi um cara que observou materiais biológicos a um microscópio um pouco mais complexo e criou a ideia do que nós chamamos de microbiologia. Inclusive, a microbiologia, essa observação desses fluidos e a observação desses micróbios gerou discussões acerca de como provavelmente os seres vivos teriam surgido, se eles teriam surgido espontaneamente ou não. Posteriormente, Robert Brown observou o núcleo, identificou o núcleo nas células vegetais. E a partir daí, vários estudos foram sendo realizados no intuito de se compreender qual é a principal função desse compartimento celular. Posteriormente, Schleid e Schwann propuseram a teoria celular, a ideia de que os seres vivos obrigatoriamente são formados por célula. Entretanto, anos mais tarde, Virchow, ele observando a ideia de que uma célula se reproduz originando outra célula, fechou o conceito da teoria celular. Mas o que diz a teoria celular? Que todo ser vivo é formado por célula e que toda célula surge a partir de outra pré-existente. Mas fiquem atentos. A célula, portanto, passa a ser a unidade básica de qualquer ser vivo. A célula é a menor unidade funcional e estrutural de um ser vivo. Acompanhe aqui a imagem. Nós temos aqui, pessoal, a pele. E não esqueçam que a pele não é um tecido. A pele é um órgão, o maior órgão do nosso corpo. A pele, por ser um órgão, ela vai ser formada por diversos tecidos que, por sua vez, serão formados por várias células, constituídas por várias organelas, moléculas e átomo. De órgão a átomo, eu tenho uma ordem decrescente do grau de complexidade. Do átomo a órgão, eu tenho uma ordem crescente de complexidade, sendo que a célula
vai ser, sem dúvida alguma, a nossa unidade básica, o nosso menor constituinte. Então, a célula é a menor unidade funcional de um ser vivo. Então, galerinha, nesse contexto, vale a pena ressaltar, vale a pena reforçar. A célula é a unidade básica do ser vivo. Então, conjunto de células vai formar um tecido e os vários tecidos vão compor um determinado órgão. A gente pode ir mais além. Os órgãos formam sistemas, os sistemas vão compor os organismos, vários organismos da mesma espécie que vivem na mesma área, no mesmo intervalo de tempo, formarão uma população. O conjunto de populações de espécies diferentes vai formar o que nós chamamos de comunidade biológica, que vão interagir com os fatores ambientais formando um ecossistema, e a reunião de todos os ecossistemas vai formar a biosfera. Então, a célula é a menor unidade funcional e estrutural de um ser vivo. Agora, galerinha, não esqueça que nesse contexto há uma discussão acerca dos vírus, pois os vírus, por muitos autores, não são considerados seres vivos. E a justificativa da dificuldade em classificá-los ou não como seres vivos está associado ao fato de eles serem acelulares. Ou seja, os vírus não têm célula. E baseado na teoria celular, nessa perspectiva, por ele não ter célula, significa dizer que para alguns autores ele não seria um ser vivo propriamente dito. Agora, a célula como menor unidade funcional e estrutural, ela apresenta componentes. E quais são os componentes de todo e qualquer tipo de célula? Toda célula obrigatoriamente apresentará membrana plasmática, citoplasma, material genético e ribossomos. A membrana plasmática ou membrana celular, ela é do tipo lipoproteica, que significa dizer que ela é formada por lipídios e proteínas. E o lipídio mais abundante é o fosfolipídio. Em toda e qualquer célula, pessoal, você vai observar o fosfolipídio como um componente majoritário dessa estrutura celular. E ela vai ser formada por fosfolipídio, formando uma bicamada de fosfolipídios, e nessa bicamada você observa moléculas de proteína mergulhadas. Além disso, toda e qualquer célula apresentará uma parte fluida no seu interior, que é o citoplasma. E é justamente nesse citoplasma que acontece a maior diversidade de reações metabólicas. Além dessa estrutura, toda e qualquer célula apresentará um material genético. E o material genético para as células corresponde ao DNA, ao ácido desoxirribonucleico. É o DNA que comandará todas as atividades metabólicas e, fundamentalmente, a produção das proteínas da célula. E é justamente a maneira como esse DNA apresenta que você vai caracterizar os dois padrões de organização celular que a gente vai observar daqui a pouquinho. E toda célula também terá o ribossomo. E qual é a função do ribossomo? Sintetizar proteína. Toda e qualquer célula é capaz de sintetizar proteína. Então, toda e qualquer célula apresentará obrigatoriamente 4 componentes. E quais são esses componentes? Diga aí para mim. Membrana, citoplasma, material genético e ribossomos. Então, sabemos que toda e qualquer célula apresenta esses 4 componentes, correto? Agora, quais são os tipos de célula? Dá uma observadinha aqui. Aí a imagem apresenta um padrão de organização celular bem simples, que é caracterizado nas bactérias, nas cianobactérias, micoplasmas, riquétsias e nas arque, também chamadas anteriormente de arquebactérias. Essas células são bem simples e por isso elas são chamadas de procarióticas. Elas recebem esse nome de procariótica por quê? Porque o seu material genético ele encontra-se disperso pelo citoplasma. E está disperso pelo citoplasma por uma razão: a ausência da carioteca, a ausência de uma membrana chamada de membrana nuclear. Essa membrana nuclear, a ausência dela, melhor dizendo, ela faz com que o material genético venha a ficar espalhado pelo citoplasma, disperso pelo citoplasma. E esse é o principal critério para se definir o que é uma célula procariótica. Mas é apenas essa a característica marcante desse padrão de organização celular? Não. Além disso, essas células vão apresentar uma dobra da membrana plasmática denominada mesossoma. O mesossoma, pessoal, nada mais é do que um envoltório, do que uma dobra da membrana responsável
pela ocorrência do processo de respiração celular, de produção de energia. Além disso, essas células não apresentarão organelas membranosas. O que são organelas membranosas? São aquelas organelas que apresentam na sua composição estrutural estrutura de membrana similar à membrana plasmática, como é o caso do retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso, complexo de Golgi, peroxissomos. Essas estruturas não são encontradas no padrão procarionte. E uma característica interessante das bactérias e das células procarióticas de uma forma geral é que elas apresentam ribossomos do tipo 70S. São os ribossomos encontrados nesse padrão de organização celular. Turma, cuidado com o que eu vou posicionar agora. Toda e qualquer célula é capaz de sintetizar proteína. As bactérias são capazes de sintetizar proteína e não é à toa que a engenharia genética possibilita a inserção de genes nas bactérias para a produção, por exemplo, de proteínas humanas, como é o caso da insulina. Então esse é o padrão de organização celular procarionte. Acompanhe. Eu tenho membrana plasmática, citoplasma, material genético e ribossomos. Material genético disperso, dobra da membrana plasmática é o mesossomo, responsável pelo processo de produção de energia, só que a célula procariótica pode apresentar a parede celular. E essa parede celular, pessoal, ela é feita de uma substância chamada de peptídeo glicano. Cuidado, peptídeo glicano é o principal componente da parede celular das células bacterianas. Algumas bactérias, além da parede celular, têm um envoltório extra, o que determina o que seria uma bactéria gram-positiva e gram-negativa. Com o envoltório, gram-negativa. Sem o envoltório, gram-positiva. As cianobactérias, elas são interessantes pelo fato de apresentarem clorofila e por isso são capazes de fotossintetizar. Ter clorofila não obriga em ter cloroplasto. O cloroplasto é uma organela membranosa. Não esqueça, a célula procariótica não apresenta organela membranosa. O outro padrão de organização celular envolve, por exemplo, essa célula aí na imagem. E qual é esse padrão de organização celular? Esta célula é uma célula eucariótica. E a principal característica que define o fato de ser eucariótica é justamente a presença da carioteca. A presença da carioteca faz com que o material genético fique separado do citoplasma, individualizado em uma estrutura denominada núcleo. Esta célula tem núcleo. A procariótica apresenta nucleóide. Cuidado com isso. Nucleóide é material genético disperso. Aqui nós vamos chamar de núcleo. Tudo bem, pessoal? Além disso, essa célula vai apresentar organelas membranosas, como é o caso do complexo de Golgi, retículo liso, retículo rugoso, mitocôndria, lisossomos, peroxissomos. E, além dessa característica marcante, ela apresentará ribossomo 80S. Perceba que, embora tenham ribossomos como as procarióticas têm, eles são diferentes. Há uma diferença na velocidade de sedimentação desses ribossomos. Então, essas são as principais características da eucariótica, o que vai torná-la bem mais complexa comparada com a célula procariótica. Fechou essa ideia? Agora, galerinha, vejam só. Qual o padrão de organização que eu tenho aqui? Eu tenho uma célula eucariótica, percebe-se pela presença do núcleo e as estruturas que envolvem o núcleo. Eu tenho uma célula eucariótica que eu vou chamar de eucariótica animal. Tudo bem? Animal. O nosso objetivo agora é diferenciar a eucariótica animal da eucariótica vegetal. E a eucariótica animal tem uma característica ou estruturas que são inerentes a esse padrão de organização celular. Uma delas é o lisossomo, que é a organela responsável pela digestão intracelular. A outra organela seria o centríolo, que é responsável pela formação das fibras do fuso acromático, formação de cílios e flagelos, que, segundo a maioria dos autores, é exclusivo da célula animal. Mas nesse padrão de organização celular, nós também vamos observar, acompanha, complexo de Golgi, retículo liso, retículo rugoso, mitocôndria, peroxissomos, tudo bem? Então aqui eu tenho uma célula animal. Agora, a outra imagem vai mostrar uma célula vegetal. A célula vegetal é bem diferente de uma célula animal e você precisa trabalhar com essa diferença. Me acompanhe. Na célula vegetal nós vamos observar a parede celulósica. É uma estrutura que diferencia a vegetal da animal. A vegetal tem a parede celular
e a animal não tem. E a parede celular do vegetal é feita de celulose, não confunda, pois a parede celular da bactéria é feita de peptídeo glicâmico. Uma outra diferença entre a vegetal e a animal é a presença de uma estrutura denominada de cloroplasto. O cloroplasto ele é fundamental para os organismos que o apresentam, pois ele é a sede do processo fotossintético. Não esqueça que a fotossíntese é realizada por organismos autotróficos. Ainda há pouco eu falei para vocês sobre a cianobactéria, que fotossintetiza, mas eu disse que ela não tem cloroplasto, mas ela terá clorofila. Os organismos eucariotos fotossintetizantes apresentarão cloroplasto, e a planta é um dos principais representantes desse grupo de organismos. Daí o porquê ela apresenta cloroplasto, no interior dela tem a clorofila, o que a habilita a fazer fotossíntese. Nós animais somos heterotróficos por ingestão. Nós não somos capazes de produzir o nosso próprio alimento e, portanto, nós não temos cloroplasto e muito menos clorofila. Então, a presença dessa organela é uma diferença entre vegetais e animais. Uma outra organela que também é a diferença é o vacúolo central. O vacúolo central, o vacúolo de sulco celular, ele serve para armazenamento de substâncias orgânicas e inorgânicas. E segundo alguns autores, nos vegetais também pode armazenar enzimas que participariam do processo digestivo. Percebam que eu listei para vocês 3 estruturas presentes nas vegetais e ausentes nas animais. Enquanto que no slide anterior eu mostrei para vocês 2 estruturas que diferenciam as animais das vegetais. Muitos alunos podem estar assistindo a aula e podem estar se perguntando sobre a ideia do centríolo. Marcos, o centríolo está presente em todos os vegetais ou em alguns grupos? A resposta é alguns grupos. Os vegetais ditos inferiores, como briófitas e pteridófitas, apresentam o seu gameta masculino anterozoide flagelado. E nos eucariotos, o flagelo é originado a partir dos centríolos. Porém, as angiospermas e as gimnospermas, que são aquelas plantas independentes da água e que formam um grão de pólen, não apresentarão os seus gametas masculinos flagelados. Tanto é verdade que eles são denominados de núcleos espermáticos, ao invés de anterozoides, como acontece em briófitas e pteridófitas. Deu para acompanhar a diferença, pessoal? Agora, vejam só, aqui no BioOnline a gente trabalha o conteúdo, mas também vai para o exercício. E o Enem já trouxe um item, acompanha aí, pessoal. Um pesquisador preparou um fragmento do caule de uma flor de margarida para que pudesse ser observado em microscopia óptica. Também se preparou um fragmento de pele de rato com a mesma finalidade. Infelizmente, após algum descuido, as amostras foram misturadas. Que estruturas celulares permitiriam a separação das amostras se reconhecidas? Ele quer saber o que você utilizará como critério para diferenciar uma célula animal de uma célula vegetal. E aí, qual é a ideia? É observar o que está presente em uma e ausente na outra, correto? Então veja, ribossomo e mitocôndria ausente nas células animais? Não. A mitocôndria e os ribossomos estão presentes nesse padrão de organização celular. Centríolo e lisossomo, organelas numerosas nas plantas? Não, porque não há, inclusive, essas 2 organelas, dependendo do tipo vegetal. Envoltório nuclear e nucleolo característicos das células eucarióticas? Não, embora eu tenha essas 2 estruturas, mas ela está presente nas 2, então não tenho condições de diferenciá-las a partir disso. Lisossomos e peroxissomos exclusivas de vegetais? Não, elas estão presentes nas animais. Parede celular e cloroplastos, estruturas características de células vegetais. Então, a parede celular e o cloroplasto encontramos na vegetal, porém não encontramos na animal. Então, essa é uma diferença interessante. Fechou aí, pessoal? Vamos para a próxima? Olha o que a gente tem aí, ó. Tanto o ser humano quanto uma árvore possuem células. Estas células, animais e vegetais, são um pouco diferentes umas das outras. Entre os seres vivos ditos eucarióticos e os seres vivos procarióticos, podemos observar uma importante diferenciação a nível celular. A diferenciação a que se refere o enunciado acima nas células eucarióticas ocorre pela presença. O que ele está colocando para ti? Qual é a diferença entre a eucariótica da procariótica? E qual é a diferença básica, pessoal? É que a eucariótica tem a carioteca e a procariótica não tem. Básico, direto, simples, objetivo. Fechou? Tranquilo? Bem tranquila, né? Agora, vamos finalizar essa ideia? Os domínios arque e bactéria englobam micro-organismos com características morfológicas bem definidas.
Estes seres vivos compartilham semelhanças entre si, tais como arque e bactéria são dois domínios onde nós vamos encontrar os organismos procariontes. Então, se são organismos procariontes, o que ele não apresenta? Carioteca. Como é o material genético dele? Disperso. Quais são as organelas que ele apresentará? Ribossomo. Além disso, tem envoltório externo? Tem, que é a parede celular. E a parede celular, guarda essa, a parede celular das arque, ela é diferente da parede celular das bactérias, porque as arque não têm peptídeo glicano na composição das suas paredes celulares. Essa composição está associada às bactérias. Então nós temos membrana plasmática e organelas membranosas? Não, porque são padrão associado a eucarionte. Inclusões citoplasmáticas em envoltório nuclear? Não há envoltório nuclear. Moléculas de DNA lineares e plasmídio? Não, porque a molécula de DNA na procariótica ela é circular, não é linear. Citoesqueleto e parede com peptídeo glicano? Não, porque na procariótica nós não temos um citoesqueleto característico, né, como acontece nas eucarióticas, com actina, com citoqueratina. Não há essa rede de proteínas como a tubulina, tudo bem? Aí nos resta a alternativa D de dado, material genético disperso e ribossomos. Tudo bem, pessoal? Fechou aí a introdução à citologia? Então vamos lá para os nossos objetivos? Identificar, ou melhor dizendo, diferenciar os tipos de células, procariótica e eucariótica. Identificar os principais componentes celulares, membrana celular, citoplasma, material genético e ribossomos. E reconhecer a importância da célula como unidade básica, porque a partir do momento que eu tenho a célula, para os pluricelulares eu vou formar tecido, órgão, sistema. Tanto é verdade que um problema a nível sistêmico, ele pode ser decorrente de uma alteração a nível celular. E aí a gente consegue estabelecer esse grau de complexidade entre os seres vivos. Ative o sininho, seja notificado das nossas aulas e vamos juntos fazer um trabalho muito bacana ao longo de 2019 para te preparar da melhor maneira para fazer uma excelente prova de vestibular.